Olá, tudo bem com você? Pessoal, um dia desse eu coloquei lá no Instagram uma mensagem sobre vacinação e uma mãe, imagino que seja uma mãe, disse o seguinte: olha, vacinar a criança não. Eu achei aquilo muito interessante. Eu conversando com meu editor, ele dizia o seguinte: professor, eu acho que não seja interessante você abordar esse tema para colocar no canal do J. Bosco. Eu falei, por quê? Porque existe muita questão de ideologia envolvida nisso. E eu confesso que isso mexeu profundamente comigo. Muito, muito. Eu sou pai, sou professor de direito e comecei a fazer uma pesquisa muito grande sobre isso. Porque eu parti do princípio seguinte: a Constituição diz em seu artigo 5º que o direito à vida é inviolável. Pessoal, é sobre isso que nós vamos falar, tá? Assim, muito sucintamente, porque o tema é extenso. Todavia, antes da gente continuar, eu peço que vocês dê um joinha lá se gostarem, divulguem, né? Comentem com as pessoas, acione o sininho lá para vocês receberem as notificações, e que toda segunda, quarta e sexta, por volta de meio-dia, o meu editor coloca no ar esses vídeos, tá bom? Siga a gente lá, é muito bom, vai ser muito bom, um grande incentivo. Pois bem, pessoal, é para chamar atenção, o impacto, para dar impacto. Vacinar criança é obrigatório. Poxa, mas e eu, pai? E eu, mãe? E se eu não quiser vacinar o meu filho? Você pode sofrer uma multa, existem penalidades previstas para isso. Ah, mas e o direito individual? O coletivo sobrepõe o individual. Vamos conversar um pouquinho. Eu peço muita paciência. Eu vou fazer abordagens, eu fiz aqui um esqueminha, só para a gente entender, do ponto de vista legal. Falei para o meu editor, não quero essa questão de ideologia, de partido, nada de politicagem, nada tal. Acho a internet uma coisa fantástica. Claro que é. Não é? A internet, ela mudou um monte de concepção no mundo. Tudo ficou mais próximo dos nossos relacionamentos, as relações interpessoais, relações comerciais. Mas tem uma coisa muito grave, que advém da internet ou das pessoas que utilizam essa ferramenta, é que trabalham com informações que nem sempre são verdadeiras e começa a fazer uma confusão, uma salada de desinformação. Preste atenção, não, por favor. Não quero, como fala, desrespeitar ninguém, a opinião de ninguém. Não, por favor, não é isso. Eu quero fazer aqui uma análise puramente jurídica, tá bom? Por favor. Olha só, quando a Constituição diz que o direito à vida é inviolável, está dizendo o seguinte, que o Estado é responsável pela tutela da vida das pessoas, da nossa vida. Isso é bacana, tanto é verdade. Uma pessoa que está tentando suicidar-se, tirar a própria vida, sobe lá no viaduto, sobe lá no prédio, etc. As pessoas chamam quem? Bombeiro, polícia e etc. E esse pessoal vai lá. Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles fazem parte daquilo que a gente chama de longa-manos do Estado, e é a presença do Estado que está ali para dizer assim, não, você não vai tirar sua vida. Eu, representante do Estado, não quero que você faça isso. Se fazendo uma analogia, por favor, uma analogia, se com o adulto, sei lá com quem, não é, o Estado faz isso, e com o indefeso, vulnerável, uma criança, que ele pode sim contrair uma doença e etc.
Então, o Estado toma para si essa responsabilidade. E de que forma? Através de vários dispositivos legais, que eu vou falar aqui muito sucintamente, pessoal. As fontes que eu consultei são longas. Eu passei um fim de semana inteiro pesquisando sobre isso. Então vamos aqui na minha colinha, bem rapidinho, onde estamos. A obrigatoriedade de vacinação prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. Não podia ser diferente, eu vou falar já onde que está lá no Estatuto. O direito à saúde assegurada a todos constitui dever do Estado. Isso está na Constituição Federal. Está na Constituição Federal. Existe uma lei que instituiu o SUS. Existe uma lei que instituiu o PNI, Programa Nacional de Imunização. Pessoal, é o Estado que cria para si essas responsabilidades. Só para a gente lembrar. Quem efetivamente criou isso fomos nós. Ao votarmos os nossos representantes, nós demos um cheque em branco dizendo, olha, vão lá meu filho, vai trabalhar para nós. Né? E eles fizeram essas leis. Vamos lá. Autonomia individual. Aí tem uma confusão assim, mas e a autonomia individual? Isso não é direito? Claro que é, mas ela não sobrepõe ao coletivo. O Estado não faz lei para uma pessoa, para um pai, para uma mãe. Faz para uma coletividade. E se o pai não quiser, ou a mãe ou o responsável não quiser vacinar o filho? Pessoal, o que diz a lei? A lei vai dizer o seguinte, olha, que seja comunicado, por exemplo, à promotoria pública. Olha, o pai recusa-se a vacinar, o pai e a mãe responsável. Quando você é o pai, pessoal, estou falando assim. Isso aí é o quê? Negligência. Existem restrições, penalizações nessas situações. O artigo 196, 198 da Constituição fala que o Estado é obrigado a cuidar da saúde das pessoas. Mas o que? Lá no artigo 933, eu não vou ficar lendo o artigo não, pessoal, que é maçante, é sacal, né? 933 do Código Civil. Responsabilidade independente de culpa, bastando existir o dano e nexo de causalidade entre o prejuízo e a conduta do menor. Portanto, responde pelo ressarcimento do dano causado pelo filho o pai que não educa bem ou não exerce vigilância sobre ele. Código Civil. E não está escrito, como eu sou professor de direito do consumidor também, então, lá no artigo 6º fala sobre direito à saúde. Então nós podemos buscar até o Código de Defesa do Consumidor para tutelar a criança, o direito da criança de ser vacinado, de ser medicado. E existe um histórico muito grande aqui, pessoal, que efetivamente não vai dar para a gente falar. Eu queria falar um pouco sobre aquela revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, lá na Inglaterra, não é? Desde 1000 anos depois de Cristo, o pessoal falava assim, não, esse negócio de vacina está errado, é coisa do demônio, porque se a criança adoece, é porque Deus quer que ela adoeça, olha que loucura. Bom, na época não era, para nós hoje o é. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, está no artigo 14 do parágrafo 1º do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o 22 e o 24 também. Qualquer pessoa que presenciar ou tomar conhecimento de falta de imunização decorrente da negligência dos pais responsáveis, informe o Conselho Tutelar e a Promotoria, que eu não havia falado. Em 1975, então, foi criada a lei que instituiu esse PNI. O artigo 14 do ECA já disse, reafirma a vacinação obrigatória de todas as crianças recomendadas pelas autoridades sanitárias, exceto, né, pessoal, quando um médico, uma autoridade médica vai dizer, não, essa criança não pode ser vacinada, em decorrência disso. A vacinação revela-se como dever constitucional do Estado e não pode limitar, pessoal,
a dimensão de um direito. O direito à vida não pode ser relativizado. O direito à vida é inviolável, né? Ponto. Exceto, não, aí você está limitando o próprio direito. O direito não é assim. Então, resumo da ópera: a Lei 6.259 de 75 institui o Programa Nacional de Imunizações, o Decreto 78.231 de 76 regulamenta esse dispositivo que eu li anteriormente, e em 1990 o Estatuto da Criança e Adolescente vai falar, olha, é obrigatório, e sem falar na própria Constituição. Pessoal, é uma pena, o assunto é muito extenso. Eu espero que vocês tenham entendido que a minha abordagem foi do ponto de vista pura e estritamente legal. Não tenho competência técnica, conhecimentos técnicos científicos para dizer se está certo ou se está errado. A história mostra que a vacinação no mundo é uma grande forma de prevenção de doenças. Aqui no Brasil, por volta de 2017, salvo engano, em torno de 1/3 da população negligenciaram tomar a vacina, e um monte de doença que tinha desaparecido voltaram, né? Então, pessoal, não vamos entrar aqui no aspecto científico da coisa. Pessoal, obrigado, tá bom? Depois a gente conversa mais. Um abraço.